Bom é poder estar aqui e ficar perto de ti, contemplar tua presença e encontrar a minha essência. Bom é poder estar aqui e ficar perto de ti, contemplar tua presença e encontrar a minha essência. Bom é poder estar aqui, perto de Deus, perto do nosso Criador. Contemplar a sua presença de amor, de misericórdia. Experimentar o seu carinho, a sua ternura. Bom é poder estar aqui, porque estando perto de Deus, nós também podemos encontrar a nossa essência. E é porque nós estamos agora bem pertinho de Deus, bem próximo de Deus, e Ele pode nos escutar. É que nós queremos agora rezar, trazer presente às pessoas que nós queremos rezar neste momento, que pediram, que confiam em nossas orações. Por isso nós vamos agora entregar a Deus as necessidades de Teresa e de Ricele Bezerra, de Luiz Carlos Brito Santana, de Alex Mota, da Neide Solange Gomes, da Milena Coelho com a família, da Maroli com toda a família, Solange Oliveira e família, Joana e Lucivânia Martins e família, seu Francisco do Terço e família, Carla Graciene, Cássio Leonardo e toda a família, Dona Bárbara Costa e família, Maria de Luz Feitosa e família, Marta Nunes e Rita Nunes, Zilda e família. Rezemos também pela Francimar, pela Dona Edith Soares, pela Iranilde, Edith, Luciana, Francisca da Ilma, o Júnior Carlos, a Cirlândia com toda a família, Eliane Santana, família Nogueira, Jorge e Cristina e família, Miguel Barros, Ana Gabriela, Maria Rita, Pedro Miguel, Arthur e família. Rezemos também pela menina, pela criança Maria Josefina Castro da Silva, rezando também pelos seus familiares. Vamos trazer presente também os nossos idosos, as nossas idosas, os cuidadores e as cuidadoras, as pessoas que têm depressão. Também vamos rezar pelos doentes que estão internados nos hospitais e em seus lares. Rezemos pela paz em nosso país, pela paz também no mundo. Vamos trazer presente todas as vítimas das enchentes e das guerras. Vamos rezar também pelos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje é muito lindo, belíssimo, propício para a gente também fazer uma avaliação da nossa vida. O evangelho está em Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 3 e depois do 11 ao 32. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam de Jesus para escutar. Mas os fariseus e os doutores da lei criticavam a Jesus, dizendo: esse homem acolhe pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai:
Pai, me dá parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando, quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nesta região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo e abraçou e os cobriu de beijo. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho e coloquem um anel no seu dedo e sandália nos pés. Peguem o novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É seu irmão que voltou. E seu pai, porque o recuperou, são e salvo, matou o novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu te pergunto agora, com qual dos personagens você se identificou mais? Com o filho mais novo, com o pai ou com o filho mais velho? Com qual dos personagens você mais se identificou? Vamos lembrar que Jesus, nos versículos 1, 2 e 3, vai dizer que Jesus estava com os cobradores de impostos e pecadores, ou seja, e naquele momento os cobradores de impostos e os pecadores, eles se aproximam, os cobradores de impostos, todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximam de Jesus para escutar Jesus. E aqui está o grande problema, viu? Mas os fariseus, como nós já sabemos, os puros, os separados e os doutores da lei criticavam Jesus, porque Jesus acolhia pecadores e comia com eles. E aí Jesus vai contar essa parábola. Meu irmão, e minha irmã, nós estamos na quaresma. Quaresma é tempo de transformação, mas é também tempo de se deixar ser transformado. Tempo marcado de paixão, de revisão, de avaliação. Tempo de olhar para os nossos
para os nossos óculos e ver se eles estão sujos, se eles estão embaçados, ou se eles estão precisando, né, ser trocado, de uma limpeza, e quem sabe já está até vencido, né? O meu tive que limpar, porque estava muito sujo. E aí, o tempo da quaresma é esse tempo para a gente olhar para nós mesmos, olhar para os nossos óculos, porque às vezes eles podem estar tão sujos, tão embaçados, que a gente não consegue enxergar as maravilhas de Deus. E aí é preciso limpar, né? Vamos olhar para a parábola. A parábola que nós acabamos de ouvir revela uma imagem de um Deus que provoca mudança. Provoca mudança. Vamos olhar para os 3 personagens que aparecem nesta parábola. Lembrando que Jesus está falando para os fariseus e para os doutores da lei. Isso é importante a gente observar isso. O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo resolve sair de casa, ou seja, ele descobre que a vida é curta e que precisa ser vivida intensamente. E por isso ele vai pedir para o pai a sua herança e vai embora, vai fazer, né? Vai gastar. E ele gasta tudo. Ali, enquanto ele tinha dinheiro, ele também tinha amigos, entre aspas. Só que ele não contava que na região fosse passar por uma grande fome, né, na região, muitas dificuldades. E aí ele perdeu tudo, não tinha mais nada. E ele foi arrumar um trabalho para cuidar dos porcos. Vocês imaginam a situação? Um judeu não se aproximava de porcos, porque para eles o porco era um animal impuro. E, no entanto, esse homem, um judeu, ele vai comer com os porcos, ou comer a lavagem dos porcos. Mas nem isso ele podia comer, diz o Evangelho, porque o dono dos porcos não deixava. Mas é ali que ele vai tomar consciência, é ali que ele vai fazer uma reflexão, é ali que ele vai limpar os seus óculos. Ou seja, é ali que ele vai fazer uma limpeza em seu coração. E é aqui nesse momento que ele toma consciência. Ele toma consciência de que ele tinha um pai, que ele é um filho. E por isso ele vai ensaiar a sua volta. O Evangelho diz que ele ensaia a sua volta e retorna para a casa do pai. Mas é muito bonito e eu faço questão de retomar o Evangelho que o pai avista o filho de longe. Portanto, o pai certamente nunca tinha deixado de olhar para a estrada. Assim que faz um bom pai, assim que faz uma mãe, né, quando o filho sai de casa. Ela toda hora fica olhando para ver se o filho já está chegando, ou a filha, né? E aí ele avistou. E aí o texto diz que ele teve compaixão, o pai, né? E aí ele sai correndo e ele vai abraçar aquele filho sujo, com os pés descalços, cheirando a porco. Ele vai abraçar e ele vai cobrir de beijos. O Evangelho não diz que ele deu uma bronca no filho, mas pelo contrário, ele abraçou aquele filho, ele beijou aquele filho cheirando mal. Então o filho vai dizer, pede perdão, né, que ele pecou contra Deus e contra o próprio pai. Mas o pai não quer nem saber disso. O que o pai vai fazer? O pai diga, traga depressa uma túnica para vestir o meu filho. Coloque um anel. E colocar um anel significa dizer, olha, esse é meu filho. Né? Traga uma sandália. Pegue um novilho gordo e vamos fazer festa, fazer um banquete, vamos fazer festa. Porém, o pai não contava com o filho mais velho. Ele não estava em casa. Assim como o filho mais novo saiu de casa, nesse momento, o filho mais velho também não estava em casa. Ele estava na roça, diz o texto. Mas é interessante a gente observar que o pai também sai e vai ao encontro do filho mais velho. O texto diz, né? O filho mais velho ficou com raiva e não queria entrar em casa. Ou seja, ele não queria fazer parte daquela festa. E aí o pai vai dizer, né?
Ele vai dizer para o pai com raiva, né? Porque o pai insistia com ele para ele entrar e ele não entrou. E aí ele vai, né, falar com o pai: eu nunca desobedeci, eu sempre estive na igreja, sempre rezei tudo direitinho, mas ele tinha um coração de pedra. Ele realmente nunca saiu de perto do pai. Fisicamente estava sempre próximo do pai, mas não aprendeu a ter compaixão com o pai. Não aprendeu a ter um coração bom. Vivia próximo fisicamente, mas distante espiritualmente do pai. Estava sempre, se a gente olha para nós hoje também, né? Quantas vezes também eu estou na igreja, participo de tudo que acontece, faço adoração, comungo, escuto a palavra, vou para todas as novenas, mas, no entanto, muitas vezes tenho o coração duro. Um coração que não tem compaixão, que não é misericordioso, como o coração do Pai. E aí o texto termina e não diz se ele entrou ou não. Certamente ele não entrou. E aqui Jesus, lembrando que Jesus está falando para os fariseus, os doutores da lei, aqueles que estavam sempre rezando, orando no templo. Estavam sempre por ali, que entendiam da palavra de Deus, que colocavam faixas enormes, né, com textos bíblicos nas suas vestes, que oravam em praça pública para todo mundo ver, que jejuavam, que faziam tudo, mas que não eram capazes de acolher o irmão que errou, que não eram capazes de abrir o coração, de ter compaixão daqueles que se extraviaram, dos pecadores, né? Não era capaz de acolher os pecadores. E aí o pai vai insistir, mas ele não entra. Por isso eu quero terminar essa reflexão perguntando de novo: com quem você se parece? Com quem você se identificou nesse texto? Com o filho mais novo que largou tudo, que deixou tudo e que depois se arrepende e retorna para casa? Com o pai que vai ao encontro do filho fedido, cheirando a porco, sujo, e abraça, beija, acolhe, faz festa, faz um banquete, faz festa e se alegra com todos os amigos? Ou com o filho mais velho, que estava muito próximo do pai fisicamente, mas que não foi capaz de aprender com o pai a ter compaixão, a acolher? Com quem você, meu irmão e minha irmã, se identifica? Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.